Hebreus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 4. Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 4. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, tem uma versão que fala a ignomia, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Eu quero que a igreja comigo repita o verso 4. Hebreus 12, 4. Vamos lá? Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Podemos assentar, por favor, em nome de Jesus. O autor de Hebreus, ele não é conhecido nominalmente. Há muitas teorias e teses para quem é o autor, e eu acredito em uma delas, mas não quero afirmá-las, porque não é a minha intenção nesta noite. Amém? Mas entre essas teorias, entre aquela que eu acredito, existe um pontuamento que eu quero sim trazer aqui nesta hora, que é importante para a compreensão da mensagem. Os hebreus, os judeus principalmente, os hebreus aqui é um grande conjunto, os judeus é uma expressão mais consertada aqui para isso aqui do que eu quero falar, porque eles saem de Babilônia. E quando ele sai do cativeiro de Babilônia, ele assume uma postura diferente. As coisas começam a serem diferentes na posição de fé dos judeus. Eles começam a assumir a sua fé, a transmitir a sua fé, eles começam a fazer prosélitos, convertidos no meio dos gentios, no meio dos goíns. Eles vão ganhando, e há uma coisa que entre eles se estabelece, é isso que eu quero falar aqui, que há uma referência, porque o nome aqui está anônimo, porque o nome aqui ele não é reconhecido, nem a tradição ousa colocar um nome, nem a tradição. É porque quando eles saíram lá da Babilônia, eles assumiram a seguinte proposição, a seguinte identidade, de não colocar nome naquilo que eles faziam a Deus. De não colocar o nome, de não fazer-se grande, de não se tornar famoso, mas deixar que as coisas ficassem em oculto, em anônimo, para que o nome que se estabelecesse, inclusive é isso que eles usam, né, na fé judaica, eles falam o Hashem, o nome, para que o nome exaltado fosse o do Senhor. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Então, a melhor ideia aqui é essa. Ele está dizendo, eu não coloco o meu nome, eu tenho aqui uma teoria para quem é que escreveu isso aqui, mas ele está dizendo, eu não coloco o meu nome, porque a autoria destas palavras é do Espírito Santo. Glória a Deus. E que o Espírito Santo também me use. E que eu seja um porta-voz, um canal, um profeta, para falar a você, para falar contigo. Amém? Que o Cláudio desapareça, o Luiz Cláudio desapareça. E que eu use dessa mesma ideal judaico, né? Que o meu nome não seja nada. Nós estamos vivendo um tempo difícil, sim ou não? Há muitos famosinhos, há muitas celebridades no gospel que acabam assumindo um nome, e às vezes a gente corre até eles e reconhece de dar glória ao Senhor. Eu estava ouvindo um testemunho de um cantor aqui do Goiás, que é um cristão evangélico agora, ele estava afastado, e ele voltou ao Senhor. Ele era da Assembleia de Deus aqui no Goiás, aqui em Goiânia, na Grande Goiânia. E lá em São Paulo, ele agora está numa igreja histórica. E, por ele ser famoso,
estava numa entrevista com o pastor dele, e o pastor dele, não é difícil, ele é famoso e tal, aquela questão do nome, como eu estou colocando aqui. Aí o pastor colocou uma coisa muito sábia. Ele disse, nós, que somos evangélicos, temos um ideal. A glória é de Cristo. Ao nome de Cristo da glória. Queridos, quando eu vi aquilo, e ele é um cara, eles são tradicionais, essa igreja, eu digo, isso é fé, isso é pentecostalismo, amém? Às vezes a gente está vendo um pentecostalismo desvirtuado, onde muita gente acaba assumindo para si um ar de celebridade. Isso é muito ruim para o testemunho do evangelho, péssimo para dizer a verdade. Quando o pentecostalismo começou, uma das coisas que assumia aqueles pastores, os nossos decanos, é que eles nem eram mesmo chamados de pastores. Eles eram pastores, mas entre eles eram chamados de irmãos. O irmão fulano, o irmão tal. E eles eram grandes líderes, grandes pastores. E assumiam o ideal de irmão. Alguém está me entendendo ou não? Maravilhoso isso, né? Quando a gente começa essa leitura, aqui em Hebreus capítulo 12, a gente é convidado a um posicionamento de fé. Queridos, ninguém pode se posicionar na sua fé se não tiver uma postura de renúncia. Uma postura de renúncia. A fé, ela tem uma exigência, a fé em Cristo. A fé em Cristo, a exigência é tomar a cruz de Cristo. E tomar a cruz de Cristo não é ser um sofredor. É claro que aquele que vai crer em Cristo, quem fala isso é Paulo. Paulo disse, aquele que crê em Cristo também sofrerá perseguição. Isso é uma segunda coisa. Mas a grande ideia de tomar a cruz de Cristo é ter uma vida de abnegação, ter uma vida de renúncia. Eu vou colocar em simples palavras, ter uma vida de santidade, uma vida de renunciar o pecado, de abnegar o pecado, de dizer não para si mesmo. Isso é ser abnegado. Porque a ideia de abnegado na etimologia é essa, dizer não para si mesmo. E esse é o pior não. Porque tem gente que diz, eu não sei dizer não. Tem essas pessoas muito boazinhas, sim ou não? Que é difícil de dar não, não é verdade? Mas o pior não é quando a gente dá não para a gente mesmo. A gente diz assim, não, eu não posso. Isso vai contrariar a lei de Cristo, a cruz de Cristo em mim, a renúncia. E ele aqui no texto, no começo ele diz, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Sabe, as testemunhas, elas têm um olhar. Qualquer pessoa que tem um mínimo de entendimento jurídico sabe que aquelas pessoas que são testemunhas, elas têm um olhar de acusação. De acusação. No primeiro momento, de acusação. Ou de livramento. Porque as testemunhas podem dizer, não, ele não fez nada errado. Não é verdade? Ele fez as coisas o quê? Certas. Mas as testemunhas também podem dizer o quê? Não. Ele fez as coisas erradas. As testemunhas podem livrar ou inocentar. Condenar ou inocentar. Condenar ou inocentar. Eu não estou falando aqui de salvação, porque a salvação é dada por Cristo, pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo. Eu estou falando aqui de compromisso ético, de santidade, de vida moral, de vida no altar. Amém? Nós temos um testemunho a dar. A gente não pode achar, eu sou um cristão, Cristo me salvou e não há nada para fazer, não há um testemunho, não, há uma renúncia, há um testemunho. E esse testemunho, ele exige de nós o mais alto padrão moral de toda a terra, de todas as sociedades, de todas as culturas. Aonde o cristão entra, em qualquer locus, em qualquer lugar, ricos ou pobres, no Oriente ou no Ocidente, o padrão mais alto de ética e moralidade, não para se achar bonzinhos, mas para testemunhar da graça de Cristo. Não para dizer, eu sou melhor, não para um legalismo, não para serem fariseus. E aqui eu paro aqui um momento,
Porque tem gente que troca a lógica. Em vez de dizer, não, eu tenho uma vida de renúncia, porque eu estou na cruz de Cristo, alguns trocam essa lógica e vivem uma vida farisaica, uma vida hipócrita, uma vida teatral. A ideia de hipócrita no grego é ator. É viver uma vida que não é autêntica, uma vida falsa, uma vida teatralizada. Na frente de alguns é uma coisa, e na frente de outros é outra coisa. Isso é ser hipócrita. E Cristo usava muito essa palavra. Não é verdade? Ele dizia assim, fariseus, escribas, saduceus, hipócritas. Que no grego quer dizer atores. Essa é a ideia. Se você pegar a etimologia, vai estar lá. Hipócritas quer dizer atores. Um cristão não pode assumir isso. O cristão, ele precisa dar as caras. Ele precisa assumir identidade. Ele precisa se posicionar. Se ele errar, ele precisa confessar. Sabe? Se ele errar no meio da comunidade cristã, ele precisa confessar no meio da comunidade cristã, porque isso gera ajustes na comunhão. Se ele errar no meio dos ímpios, isso é extremamente triste, prejudicial ao testemunho da fé. Mas se ele errar no meio dos ímpios, ele tem que dizer, perdoe-me. Eu já vi tantos cristãos, eu não quero citar nomes, nessa noite eu quero ficar na palavra, que já erraram com os ímpios, e que foram a gente chama lá na Bahia, dar a cara às tapas, dizer, assumir, e dizer, não, eu errei, eu pequei. Isso é uma postura de cristão. Porque a postura de cristão não é uma postura de alguém que não erra, não. É uma postura de alguém que se mantém em fé, porque ele nos mantém de pé. Nós não estamos de pé porque somos bons. Nós não estamos de pé porque somos da Assembleia de Deus, não. Nós não estamos de pé porque falamos em línguas, não. Nós estamos de pé pela graça de Deus, que perdoa os nossos pecados diariamente. Porque ser santo é isso, é alguém que se chega a Deus e reconhece-se pecador. Eu lendo as epístolas de Paulo, eu estava nesses dias fazendo uma oração nas minhas andanças. E eu dizia, Espírito Santo, eu não consigo fazer o que Paulo fez. É bom a gente falar para o Espírito Santo e confessar as fragilidades, Eu ainda tenho legalismo em mim. Eu ainda tenho coisas que ainda tenho que renunciar. Eu vou explicar o que é que Paulo falava. Paulo dizia assim, eu sou o pior dos pecadores. Eu falei, Senhor, eu não consigo falar o que Paulo disse. Eu não consigo olhar no espelho e dizer, eu sou o pior dos pecadores. Eu ainda me acho bonzinho em algumas coisas. E eu sei que isso é uma grande mentira. Porque o Espírito, quando disse a Paulo, ele estava certo. Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores. E o que nós devemos ecoar na mensagem da cruz, na mensagem da santidade é, eu sou o pior dos pecadores. A gente vai evitar muito desgaste, muito legalismo, muito achismo, muito estrelismo, muitas celebridades que a gente coloca lá em cima, endeusando, quando esse não é o lugar das pessoas. O nosso lugar é os pés da cruz de Cristo, reconhecendo-se pecadores. Nos anos 80, tinha um pregador das Assembleias de Deus que se tornou um fenômeno de evangelismo mundial pela televisão. Seu nome, Jimmy Swaggart. Lá de Bentley, nos Estados Unidos, Louisiana. E o Jimmy Swaggart, ele caiu. Caiu em imoralidade, adultério. E conjuntamente com outro. Porque havia um complô. Um líder armava contra o outro. É triste isso. Mas existe hipocrisia em nosso meio. Você está me entendendo ou não? Está na hora da gente tirar as máscaras e dizer, faz de mim
um novo homem, uma nova mulher, uma nova igreja. E tirar as máscaras não é fácil. Às vezes é mais fácil tirar a roupa para o pecado do que tirar as máscaras diante de Deus. Desculpe a ousadia. Você me compreende o que eu quero dizer? Porque assim é o pecado. Ele nos impulsiona. É mais fácil tirar a roupa, a vergonha do pecado, do que tirar as máscaras diante de Deus. E eu não estou dizendo para você tirar as máscaras para mim, porque eu sou o pior dos pecadores. Eu quero aprender a fazer essa sentença. Mas eu preciso reconhecer no meu irmão que ele é tão igual quanto eu, de que ele é tão carente da graça de Deus quanto eu. E voltando ao Jimmy Swaggart, ele foi à televisão. Os financiadores cortaram os milhões e milhões de dólares que ele recebia, pastor Ailton. Não sei se o senhor lembra desse caso. Eu vou usar um termo pesado. A famigerada Rede Globo, porque ele fazia o programa em outros canais, como a Bandeirantes, ela usou um espaço longo naquele programa de domingo à noite para escandalizar a fé pentecostal. Mas no meio daquilo tudo, aquele homem assumiu aquele lugar em lágrimas e ele disse: eu pequei. Ele tirou a máscara. Ele disse: eu peço perdão a todos. E qualquer um que tenha um mínimo de sensibilidade cristã e de presença do Espírito Santo, ao ouvir o fantástico, é o nome do famigerado que eu falei, eu fiz isso. Quando ele chorava, eu chorava junto. Porque a gente precisa se condoer com o irmão. Amém? E acompanhando depois ele. Orando por ele. Orando pelo outro, o rival dele. Eu não quero citar o nome do rival dele. Foi preso por sonegação fiscal nos Estados Unidos. Fazendo uma cidade gospel. A Disneylândia gospel. As loucuras que tem em nosso meio. Isso me dá ódio. Mas não é um ódio do pecado. Sabe, aquela ira santa. Não tem uma ira santa? A gente inventa coisas que estão fora das estruturas da palavra. A gente acrescenta máscaras. E a gente gosta da mentira. A gente gosta de comer coisas que Deus não preparou. Me perdoe, queridos. Porque eu estou sendo tão grave com vocês. E, orando por eles, anos depois, quando eu vi que ele reconduziu-se à fé, manteve a integridade da família, tudo. Ele já não era a celebridade, sabe? O nome dele já não estava entre os maiores, os maiorais. Ele tinha uma marca, como Jacó. Ele andava e maquejava. Mas ele tinha uma postura. Ele mantinha a sua fé. É claro que, evidentemente, ele tinha as fragilidades dele, como eu falei. Nós somos pecadores. E um dia, eu vou citar nome, eu preciso citar nome. Eu vi um pastor chamado Ricardo Godin falar mal dele, dizer que ele não tinha mais jeito, que ele não se recuperava, de que ele foi muito orgulhoso com ele, o Jimmy, com o Godin. Sabe, quando a gente é ferido sentimentalmente por uma questão de ministério, é difícil a gente liberar perdão, pastor Ricardo. Difícil. Mas é necessário. É necessário livrar-se das amarras, das ligaduras. Sabe? Para poder ir bem. Eu tenho algumas pessoas que me perseguiram no ministério. Tem algumas pessoas que não gostam das coisas que eu falo. Eu já tive líderes que disseram para mim: não fale estas coisas. Algumas coisas que eu falei aqui, tem alguns líderes que não gostam. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua coragem. Amém? Porque quantos já puxaram o meu paletó? Pregando a pastores, a 3.000 pastores. Algum líder chegava assim para mim, preocupado. Dizia: pregue só meia hora.
Porque para que não haja uma exortação, queridos, eu não sou aquele que vos exorta, eu não sou aquele que vos corrige. Quem exorta é as Escrituras, e quem escreve elas é o Espírito Santo, e quem nos corrige é Deus. Porque eu devo me colocar no seu mesmo lugar. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Esta é a recomendação apostólica. Não me coloco de exemplo, não me coloco de modelo. E mais adiante nessa leitura, o autor, que é o Espírito Santo, diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É nele que não há escândalos, é nele que nós somos restaurados. Eu vou mexer em algo mais grave ainda. E eu preciso mexer. Isso me fez sangrar o coração. Escândalos da área sexuais em nosso meio. Escândalo com pessoas indefesas, com crianças. Escândalos com pessoas feridas, porque a pessoa ferida psicologicamente é indefesa. Ah, Senhor. Sabe, queridos, nós estamos no meio de uma guerra, de uma batalha, e é preciso que a gente assuma uma identidade de pureza em Cristo, de reconhecer as coisas santas. O show definitivamente precisa acabar de uma vez por todas. De uma vez por todas. Isso aqui não é show. Eu faço isso aqui com temor e tremor. A gente canta e adora, não é show. Eles tocam tão brilhantemente, não é show. A palavra show na etimologia saxônica significa exibição da nudez. Na etimologia, ninguém quer apresentar nenhuma nudez. Essa é a ideia de show. Eu não sei se você sabia disso. Então eu sou contra todo show no meio do culto. O culto é uma adoração ao Senhor. É um tributo de rendição ao Senhor. É um tributo de quedar-se diante da presença de Deus e dizer: eu pequei. Eu pequei. Já estou encerrando. Meu irmão ontem me dizia, essa mensagem mexeu comigo. Aqui eu preguei em 1992. Meu irmão, ele era um futebolista. Ele era um ponta-direita incrível, como o Kaká. E ele ia longe. Jogava um futebol incrível. Alguns dos seus colegas foram para a seleção brasileira. Eu não quero citar os nomes daqueles que foram. Mas naquele dia que meu irmão, o João, ouviu aquela mensagem, ele fazia parte de uma divisão de futebol e que ia para o time lá do Vitória, na Bahia. E alguns foram apresentados depois para outros times em São Paulo e saíram do Vitória, depois para a seleção. E quando eu vi essa mensagem, versículo 4, ainda não combatestes até o sangue, resistindo contra o pecado. Ele enfrentava algumas coisas ali, naquele grupo de futebol, de treinamento. A questão do pecado, o assédio do pecado, a tentação, a iniquidade. Questões de homossexualismo, que há no grupo de tantos homens, você me entende o que eu estou falando? Questões de mulheres, né? Diz que chuteira, e a mulher, como é Maria chuteira, né? Por favor, eu sei que é uma expressão muito ruim. E ele assumiu um posicionamento contra os seus sonhos. É uma renúncia extremamente alta. E quando eu vi ele fazendo aquilo, pastor Ricardo, porque eu sou o pior cara que existe em futebol, né? Ainda bem que eu torço pelo Bahia, só para você rir no meio de tanta exortação, né? E quando eu vi ele renunciando aquilo tudo, e ele dizia assim: eu quero fazer algo na casa de Deus, sabe, assim, envolver. E eu comprei um violão para ele.
Comprei partituras, um método de aprender a tocar, e disse, aprenda a tocar. E ele começou a aprender a tocar. Ele disse, eu não quero só ficar tocando. E ele hoje toca tudo, ele toca todos os instrumentos, ele é quase um maestro, o João. E ele disse, eu também quero pregar. Eu quero ver contigo e aprender. E hoje ele é um dos pastores aqui na Aparecida de Goiânia. E é claro que financeiramente ele perdeu muito, com todo o talento que ele tinha. Mas espiritualmente, ele assumiu um compromisso. No ano da pandemia, ele, preocupado com uma pessoa que precisava de uma libertação de demônios, aqui no alto da glória, ele disse para mim, tem uma pessoa endemoniada, assim, 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 e essa pessoa sente um fedor de carniça, um fedor de estrume na casa inteira, e a pessoa está considerada louca, e eu creio que é um demônio. E eu estou assustado de ir lá, eu não tenho tanta experiência, você tem mais experiência. Eu olhei para ele e disse, eu sou melhor do que você? Eu sei mais do que você? Eu já expulsei mais demônios que você? Ele dizia, sim, você sabe mais, você já expulsou mais demônio que eu. Eu digo, não, Nanina, não. Quem faz isso é Deus. Quem faz isso é a fé. Quem faz isso é o nome de Jesus. Vamos lá no apartamento, vamos lá no alto da glória, ver essa pessoa. E sabe, queridos, Deus usa as coisas de uma maneira tão diferente, porque Deus não trabalha na lógica humana. E ele foi entrando ali por aquele elevador, pegando o violão, ele levou o violão. E ele começou a cantar no elevador, cantando, tocando, ele gosta muito de cantar. E cantando, e eu disse, as pessoas sabem quem é você, entre como um homem de Deus. E ele entrou ali cantando, e começou a cantar, e ele começou a fazer as orações. Que eu diminua e que ele cresça. Você sabe o que foi que eu fiz? Naquele dia, naquela noite, naquele apartamento? Eu não fiz nada. A não ser, amém, Senhor ouve, Senhor atende. E o Senhor usou o João, porque é Deus que faz. A gente tem que acabar com a celebridade. Você está me entendendo? Mesmo em família, ele é melhor. E quando a gente viu aquela família liberta, alguns eram de Rubiataba, alguns estavam aqui, sabe, pastor? Rendidos diante do Senhor, em lágrimas. Aí eu me lembro das renúncias que ele fez. Talvez o nome dele não saiu entre os chamados, para a seleção brasileira. Mas o nome dele está escrito, um novo nome, no livro da glória. Ontem eu falava, já estou encerrando, com um colega que era do Exército, um oficial, comandante, e eu sempre estou pregando com ele. Ele é um espírita. Orem, por favor, pelo Coronel Batista. As orações trazem a conversão. Amém, igreja? E é difícil, porque a gente não quer ser grosseiro com a fé de ninguém. Alguém está me entendendo? Ele é espírita, eu tenho um posicionamento de fé, um posicionamento teológico, mas eu não quero ser rude com ele. Ele é o meu amigo, ele me dá atenção. E falava com ele, e aí hoje pela manhã, ele falava algo comigo. E quando ele falava, eu me lembrava de algo exatamente sobre isso aqui, sobre esse, ainda não combatestes até o sangue contra o pecado. E eu me lembrei que no Exército, existem muitas canções que falam de sangue, de morte, de resistência, de combater, de dar a própria vida. Lembra disso, pastor Ailton? Só que no nosso exército é diferente. Não é enfrentar para morrer matando o inimigo. É enfrentar como apaziguador, dando paz, trazendo salvação, trazendo graça. Se alguém oferece, dá um tapa na sua cara, oferece a outra. Se alguém obriga você a andar 1 milha, anda com ele 2. Se alguém obriga a tirar a túnica, tu oferece também a capa. Nós somos os verdadeiros da não violência. A única violência que a gente faz é uma violência contra o inferno.
porque a gente quer ganhar as vidas. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Me perdoe as franquezas e a exortação. Eu não gosto de fazer isso, mas é necessário. Porque existem coisas que estão saindo do padrão ético. Eu ouvia Billy Graham falar uma coisa que me deixou muito boquiaberto. Ele tinha um irmão que era um dos líderes da finança dele, da associação Billy Graham. E descobriu que esse irmão roubava, adulterava e usava bebidas, o irmão dele, um dos líderes. E tirou um dinheiro daquela associação, da associação Billy Graham. Ele puniu o irmão reconheceu os erros, o irmão foi processado criminalmente nas leis americanas, não passou a mão na cabeça, não inocentou o culpado, você está me entendendo? Mas levou a correção. Fez com que aquele homem saísse do vício dos álcools, ele era alcoólatra, ele se viciou no álcool. Tão próximo dele, a grande associação de ganhar almas, né, pastor? Que vergonha. Mas a gente precisa entender que a vergonha existe, porque nós somos pecadores. E tem uma coisa que me fez sangrar o coração. Billy Graham disse, o dinheiro que ele tirou, todo o dinheiro, corrija com os juros da economia americana. Ele está numa fase de recuperação e ele não tem como pagar essa conta. E Billy Graham disse, eu pagarei pelo meu irmão tudo o que ele fez de errado. A gente precisa ser uma igreja assim, de encaminhar a correção e de se colocar no lugar daquele que culpou, de dar uma chance de erguer-se, de se colocar em pé. Porque as Escrituras dizem que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Feche seus olhos. Para mim, o momento mais importante depois de uma mensagem de exortação é quando a gente ora. É quando a gente diz, Senhor, eu sou esse homem. Eu quero fazer essa oração de Paulo. Eu sou o pior dos pecadores. Mas quer que eu te conte uma coisa aqui, quando você fecha os olhos? Quando você faz essa oração e você diz, eu sou o pior dos pecadores, você não sai dali um imprestável. Você não se levanta alguém sem valor. Você não se levanta alguém sem sucesso. Você não se levanta como alguém que está tudo acabado. Não, 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 1000 vezes não. Quando você diz como Paulo, eu sou o pior dos pecadores, e ora e pede perdão, o Senhor te toma pelas mãos e coloca como Isaías a brasa na tua boca e extirpa, tira o pecado da sua língua e diz, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Feche os olhos. Ore comigo. Recancho yandarabashu yandaramana. Recasu yandore mashu yandaramana. Recancho yandarabasu yanamana. Senhor, que renúncias o Senhor quer de nós. Que abnegações o Senhor quer de nós. É tão difícil dizer não para nós mesmos. Porque a gente quer alimentar o eu, a gente quer alimentar o egoísmo. Senhor, me ensina, nos ensina a dizer não para nós mesmos. Para que a gente assuma que o senhorio é de Cristo, que nós não mandamos mais em nada. Aleluias. Que Cristo vive em mim, que eu estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Obrigado, Senhor. Não queremos ser acusadores dessa nuvem de testemunhas, condenadores, essa é a palavra. Nós queremos ser pessoas pacificadoras, pessoas que colocam os caídos de pé, pessoas que levantam, pessoas que dão fim ao show gospel, mas que traz a unidade do Espírito, a verdadeira adoração, Pai. Faz isso, Senhor. Quando o Senhor me tirou da Bahia, o Senhor disse que tinha algo tão grande no Centro-Oeste, e algo tão grande em Goiânia, na Grande Goiânia. E o Senhor me levou em visão, em sonhos, aqueles tempos áureos, austeros, da fé desse povo goiano, do comprometimento, das alianças, dos avivamentos, das orações. Senhor, existe um legado, existe uma raiz plantada, uma raiz de oração. Este é o teu povo, esta é a tua cidade, esta é a tua igreja. Usa-nos em nome de Jesus. Nós queremos ser os novos Isaías. Queima nossa língua com a brasa viva do teu altar, no poderoso nome do teu amado e querido Filho Jesus. Amém. Olhe para mim, olhe nos meus olhos, por favor, eu já estou encerrando. Se você veio a este lugar e você se afastou da casa de Deus, porque a casa de Deus dá um convívio, é importante a casa de Deus. Vivemos um período de desigrejados. Não quero culpá-los, eu quero assumir a culpa. Porque se alguém saiu de nosso meio, saiu porque nós somos os culpados. A nossa porta do fundo, às vezes, está maior do que a nossa porta da frente. É preciso fechar as portas do fundo. Eu não estou culpando ninguém. Mas se você se afastou do convívio da casa de Deus, talvez você diga, eu ainda tenho a minha fé, eu ainda mantenho. Mas é importante estar na casa de Deus, congregar, estar em unidade do corpo de Cristo. Não somos perfeitos, mas nós queremos melhorar, nós queremos pedir perdão a você, nós queremos amar você, nós queremos cuidar de você. Nós não queremos ser a melhor igreja da Grande Goiânia, não temos essa intenção. Não temos a intenção de ser profetas de renomes, não. Temos a intenção de sermos verdadeiros, de sermos autênticos, de dar a cara a tapa, de assumir os nossos erros. Mas se você veio a este lugar e você está afastado, com todo o amor, não o meu, mas de Cristo, eu convido você a levantar as mãos se você está afastado ou se você ainda não assumiu a fé, porque eu quero orar por você. Você que ainda não é um cristão, na pessoa de Jesus Cristo, no senhorio de Cristo. Você quer levantar a mão? Você quer que a gente ore por você? Que a gente abrace você? Que a gente cuide de você? Que a gente ame você? A gente pode fazer isso. Não é fácil, a gente erra, mas a gente vai fazer de tudo para isso ser real.